A história da maconha medicinal é feita de contratempos. Esse cenário, no entanto, vem se alterando com o passar do tempo. Em 2017, a Anvisa reconheceu a cannabis como planta medicinal. Em 2019, a OMS divulgou posição favorável ao seu uso terapêutico. No Brasil, há uma regra de exceção e os casos são analisados e aprovados um a um pela Anvisa. No dia 22 de 4 de 2020, a Anvisa autorizou a produção de fármacos à base de cannabis e a venda em farmácias. Milhares de famílias utilizam a cannabis como parte do tratamento para diferentes sintomas, síndromes e doenças, como autismo, esclerose múltipla, epilepsia, ansiedade e dores crônicas. O uso da cannabis com finalidade medicinal tem gerado debate ético, político, legal e religioso. Por isso, entrevistamos uma profissional da saúde, um religioso e um civil para contribuírem com nosso aprendizado acerca da bioética. Então, apesar de ser considerada uma droga ilícita, a cannabis é muito eficaz e vem sido testada em muitos países para o tratamento de Alzheimer, ataques epiléticos, dentre outras doenças. E é um avanço muito grande na ciência, e eu sou a favor, sim, do uso dessa suposta droga, né, ou a cannabis. Então, eu acredito que a cannabis ela vem sendo subestimada há muito tempo. Ela é uma planta e por muito tempo ela foi considerada proibida por ser um componente de droga ilícita, como a maconha. Então, utilizá-la em fabricação de medicamentos para tratamento de doença, sim, eu acredito que é um avanço da medicina. Na condição de pastor, de eclesiástico, né? Citando a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, que diz assim: pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Eu creio que fazendo bom uso dela, ela sim, né, como já foi comprovado, que o uso do canabidiol, né, que é uma substância extraída da planta, né, cannabis, ele tem sido um avanço para a medicina, para tratamento de várias doenças, né? Eu imagino um familiar meu, ou um amigo, ou até eu mesmo, com algum problema, e que esse medicamento possa vir me trazer algum benefício. Seria muito interessante que usassem em mim, inclusive. Gostaria muito. Em um familiar meu, se tivesse comprovado e fosse tivesse autorização de uma Anvisa ou algo parecido, sou a favor, sim. Sim, desde que fosse cientificamente comprovada a eficácia para uma patologia em específico e também com a autorização, né, a liberação da Anvisa, com todos os cuidados, onde o Ministério da Saúde também recomendasse, utilizaria em mim e nos meus familiares. Voltando novamente à palavra de Deus, né, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, como templo do Espírito Santo, a gente entende da seguinte forma, né, que o Espírito de Deus, ele habita em nós, né, trazendo para nós os seus frutos, né? Então nós temos que cuidar dessa carcaça, ou seja, nós devemos cuidar desse templo do Espírito Santo, né? Então tudo que nos faz mal, né, em exagero, assim como o próprio alimento, né, pode prejudicar o templo do Espírito Santo, ou seja, nossas vidas. Então a gente tem que fazer bom uso de todas as coisas que foram criadas por Deus, né? E assim, para tratamento da saúde, se caso fosse necessário utilizar, eu utilizaria, claro, né? Quem não utilizaria isto? Eu creio que Deus usa as pessoas e Deus permite, né, e dá sabedoria às pessoas para que elas venham bem utilizar daquilo que está disponível, das coisas que o Senhor fez, né, como vegetais, né, para, né, o bem da humanidade. Seria muito interessante, sim. A gente teria desde a geração de impostos até a facilitação
para os médicos receitarem esses medicamentos, pelo conhecimento dos próprios laboratórios em indicar aos nossos médicos e pacientes que porventura possam vir a fazer uso. Se tem um controle muito rígido, porque a planta a ser cultivada para se extrair a cannabis é a folha da maconha. Então, há um certo risco, porém é válido sim, porque vai trazer muito mais benefícios do que riscos. Então, esta é uma autorização muito recente declarada pela Anvisa. Eu acredito que no Brasil nós ainda não estamos preparados culturalmente para essa novidade. Eu quero acreditar que com o tempo o Brasil possa criar um parâmetro e um local, uma forma apropriada para o cultivo dessa planta. Mas até que não seja feito toda uma conscientização e uma modificação cultural, talvez, acredito que não. Eu vejo um grande avanço essa autorização da Anvisa para a fabricação, né, e o manejo, né, por indústrias brasileiras, né, estas autorizadas, né, indústrias farmacêuticas, para a produção em grande escala do canabidiol, né, para tratamento de saúde das pessoas que têm comprovadamente a necessidade de utilização desse produto para a melhora de seus quadros clínicos de saúde. Então, eu vejo um grande avanço, né, e vejo que isto pode minimizar a situação de pessoas que hoje não têm condições, que muitas vezes têm que bater a porta do Poder Judiciário para pedir o acesso dessa medicação de forma gratuita, né? Nós vemos que o Poder Judiciário tem concedido, né, desde que comprovado a necessidade de utilização dessa medicação, né? Então, quanto à produção em casa, eu sou contra. Muitas pessoas podem fazer uso dele para outros fins, né? Então não seria interessante, já que os laboratórios vão produzir esses fármacos em escala industrial, quem sabe? Então não há necessidade de se produzir a planta em residências para baratear o custo. Talvez, mas não é interessante pelo risco que possa trazer às famílias. Não, de forma alguma. Seria totalmente inapropriado e perigoso. Eu vejo que o manejo, né, dessa planta, sem, né, ter o conhecimento técnico específico, ele pode causar um mal maior para a saúde das pessoas, tendo em vista que existem nesta planta também substâncias tóxicas que possam trazer malefícios para a saúde do paciente, né? Eu vejo que cultivar a planta em casa, ao meu ver, eu vejo isso um problema, né? Então nós vemos que hoje cultivar a planta em casa sem autorização, a pessoa pode responder pelo crime de tráfico de drogas ilícitas, né? Eu não conheço ninguém que tenha feito uso da cannabis, e a gente ouve em meios de comunicação que pacientes em fase terminal têm tido bons resultados, para dor principalmente. Acho bem interessante. Não conheço ninguém próximo a mim que tenha feito tratamento com o uso de cannabis. Porém, eu vi já em vídeo um senhor com mal de Parkinson, onde ele tinha sinais de tremor por todo o corpo. Ele realmente não conseguia se conter pelos tremores, enfim, da própria doença. E foi sugestivo para ele fumar um cigarro de maconha. E no momento em que ele fumou, em que ele estava ingerindo esse cigarro, a fumaça, enfim, do cigarro, ele começou a parar totalmente com o tremor. E até então, onde
onde o cigarro ali estava fazendo o efeito, ele estava totalmente parado, relaxado, sem nenhum tipo de tremor. Então esse foi o único caso assim que eu tenha visto, mas com o próprio cigarro da maconha, a droga ilícita ainda aqui. Então, com o uso de medicamento, eu ainda não vi. Em particular, eu tenho a minha filha, que ela faz uso dessa medicação, do canabidiol. Tá? Ela tem o diagnóstico de epilepsia focal sintomática, CID G40.2, da qual atualmente ela faz a utilização, né, do canabidiol sem o THC. Né? A gente vê, eu e minha esposa, a gente vê uma grande evolução na saúde dela, né? Porque isso tem diminuído as crises epiléticas dela, graças a Deus. Embora o tratamento é recente, mas a gente vê isso, né, graças a Deus, um grande avanço na vida dela. Atualmente a gente faz a importação através da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, que é um Instituto Abrace, que fica lá na Paraíba. E essa associação, ela fornece para a gente, né? A gente enviou toda a documentação necessária, a prescrição, né, médica, toda a documentação do histórico dela, né, e comprovando a necessidade da utilização desse produto. Através das respostas obtidas nessa entrevista, podemos perceber que o uso dessa substância para fins medicinais tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade, até mesmo em suas porções mais conservadoras, colaborando com o avanço do tratamento de diversas doenças e melhorando assim a qualidade da vida de diversas pessoas.